Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH-UNL. Eu também preparei um texto, tenho aqui, mas esqueci-me de o imprimir e, portanto, peço desculpa, também posso fazer, mas já tinha decidido, não. Porque decidi, entretanto, no fundo, aquilo que eu queria dizer era quase ilustrar, não é? Com a minha idade e com a idade de um amigo que está aqui, o meu companheiro de trabalho nesse tempo, por breves meses, ilustrar aquilo que foi dito. Na verdade, pode haver alguma dúvida sobre essas questões dos métodos e tal. Este método foi... Eu acho que os métodos servem aquilo que a gente quer e procura, não é? E se nós encontramos, o método está bem aplicado. E, na verdade, o método testemunhal, que é essencial neste livro, os resultados que eu vejo lá, pelo menos na parte, eu vou referir-me apenas aqui, digamos, ao terceiro capítulo, e dentro do terceiro capítulo, que é sobre Marcelo Caetano, eu também, com a Mariana, também não consigo atingir, apesar da idade, o tempo mais antigo, de forma testemunhal, mas, na verdade, este ponto 3 e o ponto 4, que é um sopro de renovação do jornalismo e o jornalismo político durante o marcelismo, que é no capítulo Marcelo Caetano e a mediatização da política, eu vivi um pouco. Também não fui jornalista de política, até porque eu era de rádio e os homens da rádio, que é talvez a maior riqueza, pelo menos do tempo do jornalismo que eu fiz na rádio. Os homens da rádio não são especialistas de coisa nenhuma, mas são obrigados a ser generalistas de uma forma profunda. E por isso mesmo tocámos sempre em tudo. E por isso mesmo, quando íamos para os jornais, podíamos ir para qualquer editoria, porque já tínhamos feito dezenas, centenas, milhares de notícias sobre qualquer matéria, desde a ciência até ao desporto. Mas então, eu senti um retrato. Há aqui gostava de citar, na nota final, Carla diz o seguinte: um olhar economicista que desejasse quantificar o volume destas transações, ou sociológico, que tendesse a enquadrá-las e reduzi-las, ou sobre instrumentais dos atores em jogo, não abarcaria seguramente aqueles aspectos relevantes para a caracterização do jornalismo. Uma atividade particularmente sensível à construção desordenada de uma teia de afetos e cumplicidades. E é sobre isto que eu vou falar. Aqui, neste parágrafo, eu reencontro, na minha memória, o jornalismo em que estive metido e que de algum modo envolvido e de algum modo pratiquei num período entre 1971 e 1973. Até mais especificamente entre 1971 e 72. Em 71 e 72. E por isso mesmo, aquilo que eu gostava de vos contar são duas histórias ilustradas. Duas histórias. Uma história tem três protagonistas que seguem um guião que parece ter sido, que é escrito 40 anos depois por Carla Batista, neste livro, aliás, entusiasmado. É um jornalista e são dois políticos. E depois, finalmente, para mostrar também que tudo isto tinha também o seu contrário, porque vivíamos num tempo de transição, em que tudo é o que é e mais o seu contrário, eu vou ler-vos um noticiário que foi feito nesta altura, que não foi lido por mim, por acaso, porque eu às vezes na Rádio Renascença, estou a falar da sua rádio, e vou-lhe dar esta novidade. Quando não havia noticiário na Rádio Renascença em 1971, o noticiário da hora do almoço era constituído por notícias recortadas pela telefonista do turno da manhã, recortadas do Diário de Notícias, e o noticiário das 8h30 era constituído por notícias recortadas do Diário Popular pelo telefonista da tarde. E era lido pelo locutor de serviço. Às vezes o locutor de serviço não estava. E, portanto, quem estivesse a fazer o programa daquela hora lia o noticiário. Portanto, podia ter acontecido que o José Manuel Nunes ou eu, que trabalhávamos do Página 1, tivéssemos lido esse noticiário. E é qualquer coisa que me faz sempre
meditar, não é, das nossas responsabilidades, que vocês vão ver, mas eu não quero adiantar. Ora bem, em 1900, esta teia de cumplicidades, esta construção desordenada de uma teia de afetos e de cumplicidades, encontra a sua ilustração, penso nesta história que vou contar, alguns em finais de 71, 72. E eu não tive tempo de conseguir saber exatamente. E a pessoa que me podia servir, tirar a dúvida, que está aqui presente também, não consegue lembrar-se. Alguns entre 71 e 72. O Página 1 tinha uma rubrica que tinha um repórter parlamentar, coisa extraordinária. Só devido realmente ao marcelismo. Só devido ao facto de finalmente, como a Carla conta no livro, a Assembleia Nacional se ter tornado interessante, do ponto de vista jornalístico. Até aí não interessava nada. Nem a própria Emissora Nacional se atrevia a fazer cobertura daqueles discursos infindáveis e desinteressantes. Com a emergência da ala liberal, em poucos meses, aquilo tornou-se uma história. E tornou-se uma história que um programa, que era um programa de um grupo de jovens com 20 anos de idade, que tinham feito com a Rádio Renascença, que estava empenhada em conquistar a juventude. E, portanto, tinham feito um contrato com a Rádio Renascença, de tal maneira que não pagavam o aluguer do tempo. De antes, na rádio em Portugal, antes de 25 de Abril, na rádio privada, alugava-se tempo, não é? Pagavam-se 5 contos, 10 contos, enfim, conforme a hora, não é? E, portanto, depois isso era coberto com a publicidade que os produtores do programa arranjavam. E, portanto, a Rádio Renascença estava tão empenhada nisso que fez um contrato com este grupo de jovens que vinham da Flama, revista que é objeto do seu estudo também, que estava ligada à Igreja Católica, fizeram um contrato com esses jovens e era assim, eles não pagavam renda, não pagavam renda, a publicidade que se conseguisse, 40% era para a Rádio Renascença e 60% era para os jovens. E assim nasceu o Página 1. E, portanto, em finais de 71, princípios de 72, o Página 1 tinha, portanto, vivido alguma experiência rapidamente, parecia um tempo de transição como aquilo que nós estamos a viver agora, que as coisas passam tão rapidamente, que o Página 1 começa como um programa de música anglo-americana, passa a um programa que dá a conhecer os baladeiros e a música popular portuguesa antes do tempo Zip, do Zip, antes do Zip, eles cantaram todos lá. De resto, alguns deles gravam pela primeira vez, antes de gravarem nas discográficas, não é? Gravam ali as suas primeiras canções, fazem um acampamento de juventude que termina com a polícia a bater nas pessoas, politiza-se rapidamente, porque é um programa que não é... O José Manuel Bundes tinha andado comigo no Rádio Universidade, nós não tínhamos sido do movimento associativo, não é? Portanto, toda a politização daquele pequeno grupo é uma politização feita no terreno, né? Ao encontro da censura. É a censura que nos politiza. Quer dizer, nós conhecemos a censura porque a sofremos. E ao refletirmos, percebemos que temos que lutar contra aquilo. Bom, portanto, este programa rapidamente percebe que o que se está a passar na Assembleia Nacional deve ser objeto de crónicas e contrata um jornalista que não era da rádio e que eu daqui a pouco convidarei para vir aqui contar. Mas vou-me adiantar. Francisco Sá Carneiro faz um conjunto, está descrito no livro, um conjunto de intervenções na Assembleia que se torna realmente uma figura de proa do grupo da ala liberal. E um dia, em conversa connosco, o nosso repórter parlamentar diz-nos assim, Francisco Sá Carneiro já tinha feito coisas como, por exemplo, visitar o Forte Peniche, que era a prisão, digamos, de alta segurança do regime, não é? Já tinha com o Francisco Pinto Balsemão sido apresentado um projeto de lei de imprensa e já tinha, sobretudo, levantado a questão da segurança e da PIDE, da atuação da PIDE em Portugal. E por isso me irritado fortemente o regime. Do meu ponto de vista, anos depois, a pensar, mas acho que nessa altura nós pensámos isso, quando esse nosso repórter parlamentar dizia assim, nessas conversas que se têm, mas quem é esse Francisco Balsemão? E ele diz-nos assim,
nesta teia de cumplicidades e de afetos. Os nossos repórteres parlamentares, convosco também, conhecem os deputados. Ele diz-nos assim: vocês sabem que o Sá Carneiro, mas quem é o homem que sabe que ele nem conhece ninguém da oposição? Diz-nos ele, não conhece ninguém da oposição. E com aquele atrevimento das pessoas que fazem as coisas espontaneamente, não sei se o José Manuel Nunes e eu dissemos assim: mas a gente conhece, vamos apresentar, traz cá o esse Francisco Sá Carneiro. Eu, por essa altura, às vezes, ia a algumas reuniões ali na minha zona, na zona de Benfica, ligada à oposição. E então, poucos dias depois, houve uma reunião, para a maior parte daqueles que conhecem esses tempos, não é surpresa, para outros será, havia uma reunião no Palácio do Marquês de Fronteira. E eu fui a essa reunião no Palácio do Marquês de Fronteira, onde se encontravam várias pessoas. Como? Sim, mas era num contexto em que o Palácio do Marquês de Fronteira já tinha estado, há algum tempo antes, já tinha estado cercado pela polícia de choque do capitão Maltês, porque havia lá uma reunião da gente da oposição, de resto onde saiu uma cisão, não é, entre a CELD e a CDE, e, portanto, ou melhor, entre as pessoas da oposição, depois deu a CELD e a CDE. Bom, havia lá uma reunião, e eu fui a essa reunião, e encontrei lá um homem, ainda por cima era um advogado ilustre, tinha sido um advogado ilustre da Universidade de Leiria, da minha terra, que era o Dr. Vasco da Gama Fernandes. E, portanto, dirigi-me a ele e disse assim: o senhor conhece o Francisco Sá Carneiro, esse deputado? Não conheço, gostava de conhecer, gostava. Então, olha, a gente vai arranjar, o programa onde eu trabalho vai arranjar um encontro entre os dois. E então dissemos ao nosso repórter parlamentar: pá, vê lá com o Sá Carneiro, quando é que ele pode. E então, nessas coisas, ficou marcado, com um determinado dia, junto da Rádio Renascença, obviamente no Grêmio Literário, continuamos a fazer Palácio em Grêmio Literário, e do Palácio de São Bento para a Rádio Renascença, para o Palácio do Marquês de Fronteira, até ao Grêmio Literário. E então, num dia, eu penso que nesse dia, por gravata, estamos à porta do Grêmio Literário, como se fôssemos anfitriões do encontro, à espera do nosso repórter parlamentar, que chega com o senhor, que eu pela primeira vez também conheci ali, chamado Francisco Sá Carneiro. Ele apresenta-nos, e lá dentro, à espera, está o Vasco da Gama Fernandes. Então dirigimos e digo assim: Dr. Vasco da Gama Fernandes, Dr. Francisco Sá Carneiro, apresentados. E eles ficaram a falar, não sei do que é que eles falaram. Isto para mim é qualquer coisa de extraordinário, porque representa, de extraordinário, evidentemente, na minha própria experiência pessoal, não fui eu o protagonista vai daqui a pouco falar, mas ao pensar, ao meditar, e foi por causa do seu livro que eu pensei nisso, ao meditar nisso, assim, quer dizer, há um programa de rádio que não é feito por gente que esteja ligada, eu disse, fazia parte lá de umas reuniões e tal, mas não estava metido em partido nenhum, nem em movimento, assim como ativista, não é? Há um programa de rádio que passa música, que passa coisas que as pessoas começam a politizar. Há alguma coisa que está a passar-se na Assembleia da República. Só muitos anos depois, há pouco tempo, agora não me lembro, é um livro que é coordenado pelo Fernando Rosas, é que eu venho a saber, mas é escrito por uma investigadora, não sei se é daqui da Universidade Nova, que eu venho a saber que naquela primavera marcelista há dois momentos, não é? Há dois momentos, não. Há dois olhares sobre a primavera marcelista iniciais. São os céticos, dizem assim, isto não vai sair nada, e há aqueles que acreditam. E só depois de um desses estudos, que não sei se foi feito aqui, é que eu vim a saber que houve um grupo de pessoas ligadas à oposição tradicional, digamos, da qual fazia parte Vasco da Gama Fernandes, que até muito tarde, ao contrário de todos os outros, acreditavam que a primavera marcelista valia a pena apostar nela. O último desse grupo que vem citado nesse estudo é Abranches Ferrão, mas um dos, digamos, o penúltimo ou antepenúltimo era Vasco da Gama Fernandes. Ora bem, e porquê é que eu, portanto, situo isto em 71 e 72? É porque essas iniciativas de Sá Carneiro estão por essa altura. O que significa que Vasco da Gama Fernandes tinha deixado de acreditar na primavera marcelista, provavelmente há alguns meses antes. E, portanto, encontram-se ali dois homens, um que é uma estrela ascendente, que vem do regime, ou que vem de acreditar no regime, não é? Mas que não tem pontos ainda para a oposição.
E um outro que, sendo um longo combatente antifascista, apesar de tudo acreditou que alguma coisa ia mudar, mas tinha deixado de acreditar naquele momento, que fazem ali um encontro que eu penso que é significativo, no sentido em que anunciam outro tempo. Ora, este outro tempo é de algum modo induzido, agora, desculpem, não quero dizer, não fomos nós, os jornalistas, não fomos nós, o programa de rádio, mas as circunstâncias fazem com que alguma coisa possa nascer na Assembleia da República, num repórter parlamentar tradicional que está, entretanto, e que nos vai contar imediatamente, que eu vou convidá-lo para vir aqui, o Guiriato Dias, que é um repórter que começa a fazer essas coisas na rádio. E ele pode-nos agora contar também em que circunstâncias é que fez e quando é que isso acabou. Depois há o outro lado e depois eu voltarei à história. Guiriato, eu gostava que pudesse... O programa da página 1 na Renascença, não sei se muito, mas também não muito, convidaram para fazer a crónica do que se passava na Assembleia. Nesse tempo, era repórter parlamentar do 1º de janeiro e relatava o que se passava na Assembleia. E talvez o 1º de janeiro foi depois, já que não foi depois. Tive facilidade de acesso ao Sá Carneiro que me dizia tudo e mais alguma coisa. E isso permitia-me fazer as crónicas, quer para a crónica, é um relato para o 1º de janeiro, que é para a página 1. E comecei a fazer o relato, a crónica para a página 1. Nós na Assembleia tínhamos um sistema de som, mas comecei a fazer escrito. E saía da Assembleia, passava para a Renascença, entregava o texto e ia-me embora. Depois combinei com o técnico, o Zé Manuel, com o Adelino, e passei a gravar partes do que se passava na Assembleia, no sistema de som. E continuei a falar. Até isto durou, por aí não sei quantos meses, 4 ou 5 meses, mas por aí, a certa altura, a censura, que era feita por um senhor chamado Rogério, começou a exigir que o texto da Assembleia tinha que ser entregue com 24 horas de antecedência. Para fazer um relato da Assembleia com 24 horas de antecedência era quase impossível. Claro que mascarei a questão, sabia o que era da ordem do dia, perguntava aos deputados, quer da aula liberal, quer da situação, o que é que eles iam falar? Eles diziam, vou falar sobre a água, vou falar sobre o microfone, vou falar sobre isto, sobre aquilo. E então fazia o relato na Assembleia, hoje tratou-se disto, não especificando exatamente o que eles falaram, mas os assuntos que trataram, assim, muito pela rama. Durou mais uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Ao fim desse tempo, passaram a exigir com 48 horas. Com 48 horas ainda conseguia, porque tinha bons contactos. Ainda conseguia, porque havia a reunião de líderes que à segunda-feira, tinham a agenda para a semana toda, foram já sabia que não é. Na quarta-feira ia falar o Zé, o Manel, o que é que vai falando, e foi fazendo assim, até que passou para 72. Aí disse, o Adelino, acaba a página, acaba a crónica da Assembleia e acabou. Por isso, 72 horas antes de decisão, não. Foi assim a minha experiência na Rádio Renascença. Isto é curioso porque a Carla no livro, há um outro jornalista que conta, não sei se é o Fialho de Oliveira, se é alguém, que diz que como tinha... Mandava os cartões. Não, e até uma vez foi ter, como tinha bons contactos, procurava sempre junto do Presidente da Assembleia da República quem é que ia falar, porque era o Presidente da Assembleia que estava. E então uma vez estava aflito e precisava de Albino dos Reis, não foi à Costa da Caparica, onde ele andava a passear o seu cão,
antes da sessão da Assembleia, ele deslocou-se lá, não havia telemóveis, deslocou-se lá e foi perguntar quem é que o senhor hoje a quem é que vai dar a palavra? Ele disse a quem é que ia dar a palavra e ele fez o seu texto. Logo que chegou lá, a sessão começou a desenvolver-se e ia já acabar e não tinha sido, ele não tinha dado a palavra a uma das pessoas que ele tinha dito na sua notícia que tinha falado. E então ele mandou-lhe um papelinho a dizer assim, pá, que ele não deu a palavra ao fulano tal. E imediatamente o Presidente da Assembleia deu a palavra. Bom, mas agora, falando a sério, quer dizer, é que esta rubrica, portanto, estamos no marcelismo, estamos já no fim das ilusões. Entretanto, na Rádio Renascença, exatamente por causa primeiro do Página 1 e depois do Tempo Zip, que foi o sucessor do Zip Zip radiofónico, é instituído um exame prévio, uma coisa chamada fiscalização. Eu trouxe aqui alguns papéis, não vale a pena, mas até coisas assim, não é? E portanto está aqui assinado. Isto é uma distribuição dos prémios da Casa da Imprensa sobre cinema, não é? E portanto, aqui este corte eu só vou ler-vos este porque é interessantíssimo, não é? Mas neste país toda a gente tem medo, até desejamos francamente. Portanto, isto foi cortado, evidentemente. Era só isto, não é? Mas há outras coisas que são cortadas. Ora bem, esta rubrica terminou, não é? E 4 meses depois o programa foi suspenso, não é? Com outras histórias, são outras histórias. De qualquer maneira, era para vos chamar a atenção para isso. Mas isto ao mesmo tempo, e por isso é que eu acho, isto são as cumplicidades, são essas coisas improváveis do regime que, do meu ponto de vista, está em degradação. Não é? Está a acabar. Mas isto realmente, portanto, não pensemos que isto era tão engraçado, todos nós andávamos engraçadamente a violar as coisas e podia-se assim fazer estas coisas. Não. Vou ler-vos o outro lado. O lado que eu acho, até porque, à medida que o tempo passa, mais tenebroso sempre, sinceramente, sempre que eu penso que eu podia ter lido este noticiário. E, portanto, mas era um noticiário que todos nós líamos, portanto, como eu vos disse, quando o doutor não estava. Rádio Renascença, está aqui, senhora diretora, pode ver. Dia 26. Sim, claro. Curiosamente, agora tem. o Página 1 foi finalmente homenageado. O Página 1 é hoje o nosso jornal digital, exatamente porque o espírito do Página 1 foi reconhecido e hoje é a nossa marca no jornal digital. Não, eu devo dizer, e há pouco quando disse assim, na verdade. Não havia informação. Os noticiários são posteriores. Os noticiários são posteriores. Mas, na verdade, havia uma coisa parecida com noticiários, que eram notícias, não é? Ou que se chama assim, só dizendo notícias, que eram livres. Portanto, sobretudo eu penso assim, a Rádio Renascença, nesta altura, há aqui uma entrevista que é dada na altura, já havia umas prospecções, não eram sondagens, não eram estudos, mas havia assim, e era ouvida por milhares e milhares de jovens. Milhares e milhares de jovens. Temos aqui uma professora. Há gente, aliás, que ainda hoje, às vezes, diz assim, sabes o que é que eu estava a fazer quando tu disseste aquela coisa que acabou com o Página 1? Eu fico assim, porque realmente os jovens ouviram. E a Rádio Renascença apostou nisso. E por isso mesmo, quando nós, portanto, e criou um serviço de fiscalização, que foi imposto pela Secretaria de Estado de Informação e Turismo, isso foi-nos contado, e eu tenho isso por certo, e por uma enorme pressão que havia sobre o Serviço de Estado de Informação e Turismo, por parte da Legião, etc. Ouviam todos os dias o programa e faziam relatórios, etc. E, portanto, a certa altura, é criada uma fiscalização, antes de irem para lá mesmo censores, enquanto eu lá estive, o que havia era, que é perverso, a própria Rádio Renascença foi encarregada de fazer a fiscalização. E por isso eram os funcionários da Rádio Renascença que faziam a fiscalização. O que permitia que muitas vezes passassem coisas, porque a gente dialogava com eles. Desculpa lá, isto não pode ser cortado. E já havia essa... Mas na verdade, portanto eu quero fazer essa homenagem à Rádio Renascença. De resto, quando depois acabou o Página 1 e um dia nós fizemos... Porque nunca houve um papel a dizer, porque é que o Presta 1, nunca houve um papel a dizer acaba o programa, quer dizer, foi uma ordem. E então, mas a direção da Rádio Renascença, o Padre Américo, que era o diretor, estava disponível para que o programa, deve dizer assim, só esse Adelino Gomes é que ele vai fazer parte da equipe. E então nós decidimos o seguinte, vamos vender, evidentemente, que era mais importante o programa, e portanto eu fui o primeiro a dizer, mas vamos fazer uma coisa, pensávamos nós que íamos enganar o Padre Américo. E, então assim, ele disse, mandem-me a lista da nova equipa. Então o José Manuel Nunes mandou a lista da nova equipa. Então, temos o prazer de informar que decidimos e tal, não sei o quê, começar com o programa, e as pessoas são estas.
e pôs lá o meu nome. De modo que no dia seguinte, ou 2 dias depois, o Padre Américo disse assim: José Manuel Nunes, estou muito satisfeito, nós gostamos muito que o Página 1 acabe e, portanto, volte e, portanto, tudo bem. Só há aqui um pequeno problema, é que está aqui o nome todo de encontro. E o José Manuel Nunes disse assim: Sr. Padre, não me diga, está. Mas foi um engano. Sr. Padre Américo, corte. E ele disse assim: não corto. O senhor manda-me outro papel, sem o nome dele. E aí o José Manuel Nunes, como tinha 22 anos, disse: não, Padre Américo, estamos fartos disto. Os senhores acabaram com o programa. Os senhores não deixam esse fulano trabalhar. Nunca assumiram essa responsabilidade. Porquê é que o senhor não escreve? E disse o Padre Américo ao José Manuel Nunes: porque também nunca ninguém me escreveu a dizer que ele não pode trabalhar. Foi sempre por falta. Portanto, este é um regime. Este é um regime. Ora bem, um programa que estava credibilizado por estas posições, etc., no dia 26 de fevereiro de 1972, no jornal das 8h30, tinha as seguintes notícias, são todas. Tinha a seguinte, e já agora outra coisa, não é por acaso que o programa deste senhor acabou, que a página não sei o quê, que o homem que era da publicidade, que vinha da Flama, que era o Homero Cardoso, tenha sido 1 ano e meio depois preso pela PIDE, acusado de estar a ter ligações ao Luar e tudo isso. De uma coisa qualquer informal, dos sítios mais inesperados, aparecem posições que têm a ver com tudo isto que a Carla conta. Então, mas ao mesmo tempo era isto. Agora imaginem o que é. Dia a dia, os ouvintes das 8h30 da noite, da Rádio Renascença, não é? Que são milhares pelo país inteiro, têm o retrato do país. É este. Do país. O professor Marcelo Caetano recebeu hoje uma representação dos núcleos femininos da Ação Nacional Popular. A expansão urbanística de Torres Vedras foi hoje apreciada pelo Ministro das Corporações e Obras Públicas, engenheiro Rui Sanches. Chega amanhã a Lisboa o novo embaixador da Venezuela em Portugal, Dr. António Martim Araújo. A primeira conferência anual da Ação Nacional Popular realiza-se depois da manhã, no Palácio dos Congressos, no Estoril. Entregaram-se às autoridades em Angola 3 terroristas com armamento. Com várias cerimónias, o Batalhão de Caçadores 5 comemorou hoje o Dia da Unidade. Estiveram presentes os ministros da Defesa e Exército e do Ultramar, além de outras individualidades. No próximo dia 7 de março, a Universidade Católica prestará homenagem ao Cardeal Cerejeira e ao Patriarca de Lisboa. Informam de Luanda que nas últimas 24 horas apareceram mais 3 casos de cólera em Benguela. Este era o país, em 1972, numa rádio, coexistindo com o Página 1, com os cortes da censura. Já tinha acabado a Primavera Marcelista, ainda havia que resistisse, mas ainda havia o velho Portugal que esperneava, mesmo em cada uma das notícias que a gente lia. Obrigado.